Estamos nas últimas semanas fazendo uma série de vídeos sobre álgebra para o ensino fundamental, mais especificamente para os alunos que estão ali no 8º, no 9º ano do ensino fundamental. Claro que isso que a gente está tratando aqui nas nossas videoaulas também podem ser utilizados para outros níveis de ensino, para o ensino médio, como base e princípio para alguns assuntos algébricos, vinculados inclusive à álgebra do ensino superior. Na semana passada a gente fez um vídeo sobre expressões algébricas, como é que a gente pode analisar as expressões algébricas na sua resolução numérica. Para quem não viu essa aula, eu vou deixar no card aqui em cima porque é importante para a gente entender o que a gente vai fazer na aula de hoje. Existe toda uma maneira de interpretar as estruturas algébricas dentro da geometria analítica, que é o que a gente vai fazer nas nossas próximas aulas. Mas antes de formalizar isso a partir de um plano cartesiano e pensar no gráfico dessas estruturas algébricas, eu quero apresentar a vocês aqui mais uma aplicação de estruturas algébricas na prática. Então a gente vai fazer um cálculo hoje que é muito utilizado no ramo da medicina, que também é muito utilizado no ramo do pessoal que trabalha com nutrição. Então é uma aplicação bem prática de estruturas algébricas que muitas vezes a gente chama de fórmula, simplesmente para deslocar um pouco essa linguagem que comumente está na matemática para outros campos do conhecimento. Vale frisar, pessoal, que o que eu vou apresentar aqui hoje é apenas uma referência de como a gente pode calcular o nosso peso ideal com relação à nossa altura. Existem outros cálculos de referência, por exemplo, como o índice de massa corpórea, o IMC, que também é utilizado para fazer os cálculos e ver como é que está a condição corporal, se a pessoa, por exemplo, quer fazer uma dieta ou quer iniciar em algum processo vinculado a exercícios físicos. Então isso que eu vou mostrar aqui para vocês, gostaria de deixar isso já bem claro, que não é a única maneira, a única referência que nós temos para fazer cálculo de peso ideal, por exemplo, para começar algum tipo de tratamento. Essa, como falei, é uma aplicação muito prática, que é, pessoal, então, o cálculo do peso ideal em função da altura em centímetros. Essa fórmula que eu vou mostrar para vocês é chamada de Lorentz, que é um matemático lá que fez todo o processo, toda a pesquisa para chegar nessa conclusão. Então vocês podem ver, pessoal, que a minha estrutura de base, a minha estrutura algébrica de base, que dentro dessa área do conhecimento, então, se chama de fórmula, como falei antes, é essa. O P é o peso ideal que a gente vai calcular em função da altura, certo? Então, o H é a altura em centímetros, como já está aqui no título, né, escrito. Então, o H é em centímetro. Como é que essa fórmula ela se apresenta esteticamente? Ela se apresenta da seguinte forma. Então, o H, que é a altura em centímetros, menos 100, menos H menos 150 dividido por K. Sendo que esse K é uma constante, pessoal. No processo de cálculo, isso vai ser bem importante. Para homens, então a gente vai utilizar, segundo essa fórmula, o K é igual a 4 e para mulheres a gente vai usar o K igual a 2. Pessoal, essa fórmula, novamente repetindo, é uma estrutura algébrica. Ou seja, a gente vai utilizar alguns valores de altura para, a partir desses valores de altura, fazer o cálculo do peso ideal de uma determinada pessoa, certo? Então, é uma escrita matemática que se aplica, que é pura prática na área da medicina, como falei, e na área da nutrição. Eu vou fazer dois exemplos com vocês para vocês entenderem como funciona o processo de cálculo e o que isso significa nessa área. Então, eu vou começar, pessoal, com um exemplo de um homem de 1,8 metros. Ou seja, a pessoa tem 180 centímetros de altura. Por que eu converti, então, o metro para centímetro? Porque a minha estrutura algébrica exige que o H esteja em centímetro. Então, a pessoa tem 1,80 m. Em centímetros significa 180. Em centímetros, essa unidade vai ser 180 centímetros. Então, o K, pessoal, para essa fórmula aqui, deixa eu virar, para essa fórmula que eu vou utilizar, que é uma estrutura algébrica, como é um homem, eu vou utilizar o K igual a 4, certo? Então, eu vou começar a fazer o cálculo. Ó, no lugar do H dessa equação aqui, ó, eu vou pôr 180.
Porque nesse caso, então, eu tenho uma pessoa com 180 centímetros de altura. Então fica 180 menos 100. Observem que eu estou seguindo essa lógica aqui, ó. 180 menos 100 menos, esse menos aqui, ó. No H eu vou pôr novamente 180. Então 180 menos 150. Aqui é importante, pessoal. Deixa eu pegar aqui e anotar. Esse 4 aqui, eu substituí. Observem, eu coloquei no lugar do H 180. Aqui também coloquei 180. E aqui, eu coloquei no lugar do K 4. Por quê? Porque a fórmula me diz que se for um homem, eu tenho que utilizar o valor 4 para minha constante K. Então eu vou continuar. 180 menos 100 é 80, menos, que é esse menos aqui, 180 menos 150, 30, dividido por 4. Então, continuando, 80, 30 dividido por 4 é 7,5. Então, 80 menos 7,5 dá 72,5 quilogramas. Ou seja, segundo essa fórmula, isso é muito importante observar, segundo essa referência, uma pessoa com 180 centímetros de altura, ou seja, 1,80 m, ela teria que ter um peso ideal de 72,5 quilogramas. Um outro exemplo, se eu tenho uma mulher com 1,7 metros, ou seja, 1,70 m, ou seja, 170 centímetros. Qual seria o peso ideal dela? Vamos fazer o cálculo. De novo eu vou fazer o seguinte, vou colocar no lugar do H 170. Agora, 170, depois aqui, também vou colocar 170, substituindo no lugar do H 170 como a gente fez no exemplo dos homens. Só que aqui, eu vou colocar 2 no lugar do K. Por que 2? Porque a minha fórmula, se for para mulher, ela diz que a minha constante K precisa ser igual a 2. Então, 170, eu estou colocando no lugar do H 170, porque a altura é 170 centímetros. Então, 170 menos 100, menos 170, como um de cima, menos 150, dividido por 2 agora, porque eu estou fazendo o exemplo de uma mulher. Então, 170 menos 100, 70. 170 menos 150, 20, dividido por 2. Então, 70, 20 dividido por 2 é 10, então 70 menos 10 é 60. Isso significa o quê? Segundo essa referência, existem outras referências para calcular o peso ideal. Segundo a fórmula de Lorentz, eu tenho então uma mulher com altura de 170 centímetros, o seu peso ideal vai ser de 60 quilogramas, segundo essa expressão algébrica, que é a fórmula que a gente acabou de analisar. É interessante observar como a matemática ela pode fazer então essa ponte, entre uma escrita a partir de uma pesquisa e como a gente pode aplicar isso na prática usando a ideia de expressão algébrica ou uma fórmula na área que a gente está agora analisando, que é na área da nutrição e da medicina, por exemplo, quando os médicos lá, ou os nutricionistas querem fazer esse cálculo para iniciar o tratamento em uma determinada pessoa, por exemplo. Bom, pessoal, agora eu fiz um exemplo de homens e também fiz um exemplo de uma mulher. Como atividade dessa semana, eu queria então que vocês calculassem o peso ideal de vocês, certo? Então calcule o seu peso ideal, faça uma montagem como eu acabei de fazer aqui, utilizando a nossa fórmula, substitua os valores certinho e vocês podem ver então qual que é o valor do peso ideal. Se quiser compartilhar a sua informação, pode deixar ali nos comentários, porque eu particularmente vou ficar muito curioso para saber qual é o peso ideal de vocês, então vocês podem deixar nos comentários. Ok, pessoal? Então mais um exemplo prático sobre estruturas algébricas, importante para vocês verem como isso pode e isso funciona na prática em diferentes áreas do conhecimento. Fica um grande abraço a vocês, bons estudos e a gente se vê por aí, pessoal. Até mais, tchau, tchau!